Nós vamos iniciar o processo, então, da estrutura do comportamento organizacional. Essa matéria que foi inserida agora nesse edital, ele vai proporcionar para a gente o entendimento de como que as administrações, elas permeiam a atividade dentro do campo do saber da estrutura do capital intelectual, que é o capital, né, inserido dentro das organizações. Então, dentro do comportamento organizacional é onde a gente trilha o cenário da cultura organizacional, do clima organizacional, e aí um grande desafio é exatamente a gente separar, a gente distinguir os ambientes, né? O que é cultura, o que é clima? São a mesma coisa, não é a mesma coisa? Já de antemão nós vamos perceber que não são, né, exatamente a mesma coisa, apesar de que um acaba sendo, sim, parâmetro para análise e entendimento de outro. Nós vamos observar que numa situação metafórica é muito comum a gente perceber que o clima organizacional, ele faz parte de um ambiente, de uma percepção, né, é a chamada atmosférica psicológica que a gente consegue identificar nas organizações em determinado momento, em determinada etapa. A cultura, ela já vem de uma construção. Então, a cultura vai ser um conjunto de modos, valores, costumes que as instituições apresentam no seu cenário. E, é claro, né, as envolventes da cultura organizacional necessariamente permeiam em relação às pessoas. Então, as pessoas, elas apresentam, né, esse cenário de participação, de ativação dos elementos organizacionais, e elas que são os propulsores, exatamente o quê? Dessas atividades, através dos seus recursos, né, de órbitas diferentes, para a realização das ações, que serão, então, necessárias para os objetivos organizacionais atingidos. Nós vamos observar, então, que dentro dessa análise, né, algo que é extremamente importante, como que a gente vai precisar, né, estudar esse processo, quais que serão os objetivos desse aprendizado, né, do comportamento da cultura organizacional. Primeiro, a gente vai descrever a institucionalização e a sua relação com a cultura organizacional. Então, entendimento da instituição, tipos de organizações, as organizações, né, que são interessantes, né, que elas aprendem, que elas lernem. Nós vamos perceber que o cenário delas, né, tem uma diversidade e as culturas diversas que podem ser apresentadas. Características comuns que formam a cultura organizacional. Se tem um cenário que é extremamente importante, é o fato da gente perceber e reconhecer que não existem culturas comuns em organizações diferentes, né? Duas organizações, elas não podem ter a mesma cultura, mas nós temos elementos comuns, né, da cultura. Então, se você pega, por exemplo, dois ministérios dentro da administração pública federal, você não vai ter como ter a cultura igual, e nem muito próxima. Você tem traços semelhantes, ou seja, algumas características que podem ser assemelhadas uma à outra, mas cada uma vai ser dotada de um componente humano diferente do outro. Portanto, necessariamente, você vai ter uma cultura organizacional diferente um do outro. Nós vamos perceber que essa definição ela é muito importante. Nós vamos comparar culturas fortes com culturas fracas. O que é uma cultura forte? Muitas vezes é a cultura que tem dificuldade da estrutura da mudança, da estrutura, né, do gerenciamento das alterações, sejam elas revolucionárias ou incrementais. As mudanças elas são sempre muito importantes, muito pertinentes para o cenário. Então, nós vamos observar que é extremamente, né, direcionado quando você identifica uma determinada cultura que ela tem a ideia da manutenção, da preservação. E as culturas fracas, que são aquelas direcionadas no ambiente de quê? De grandes mudanças, de inovação. Então, ela vai ser sempre o quê? Alterada, conforme muitas vezes o mercado, conforme muitas vezes, né, a estrutura, né, da concorrência e até mesmo o cenário da atividade, né, de diversificar, de ampliar a carteira e aí proporcionar as alterações necessárias. Nós vamos também identificar os efeitos funcionais e os disfuncionais da cultura organizacional sobre as pessoas e a organização. Ora, se nós falamos de cultura, nós estamos falando exatamente das pessoas, que são as pessoas que formam, né, o contexto da cultura organizacional. E se nós vamos, né, identificar essas culturas, nós vamos também reconhecer que elas podem ser elementos modificados e modificadores dentro da atividade funcional. E explicar também os fatores determinantes da cultura organizacional. Então, aqueles elementos que são considerados essenciais, né? Então, a estrutura dos artefatos, né, as etapas, né? Então, ou seja, os ritos, os chamados rituais, né? Então, as solenidades, as cerimônias, os mitos, que muitas vezes são identificados, os heróis dentro de uma organização, tudo isso faz parte desses elementos determinantes da cultura organizacional. Vamos listar os fatores que mantêm a cultura organizacional, né? Uma cultura organizacional dentro da instituição, e esclarecer também como a cultura é transmitida aos funcionários. Então, esse processo de construção, esse processo de participação, de ingresso da pessoa na organização, e essa organização, então, inserir na pessoa exatamente o quê? O reconhecimento da atividade, daquilo que efetivamente deve ser observado na estrutura. E esboçar as diversas alternativas de socialização disponíveis para os executivos. Então, nós vamos perceber que, muitas vezes, existem, né, situações que podem contribuir para exatamente o quê? Para o aprimoramento dessa cultura. Uma cultura que pode ser pautada na busca de melhores resultados da organização, e aí, com isso, ele direciona exatamente a socialização. E descrever uma cultura voltada para o cliente. Então,
Então, quando a instituição ela tem como foco o cliente, que é exatamente a nossa ideia, né, principal dentro desses estudos que nós estamos analisando. E fecha com a identificação das características de uma cultura espiritualista, né? Então, seja dentro da atividade organizacional, aquilo que a gente representa como sendo um cenário mais pertinente. Tá? Quando a gente fala de culturas fortes, culturas fracas, de atividades organizacionais, né, de estruturas instituídas, nós vamos perceber que um grande estudo, um ambiente adequado, né, de análise e saudável, é exatamente o quê? O cenário das instituições que nos apresentam, né, digamos assim, uma história de cultura organizacional bem-sucedida. Uma delas é a Walmart, né? Lembrar que a Walmart é a maior e mais bem-sucedida rede de lojas de varejo do mundo. Ela foi iniciada, né, em 1945 de uma forma muito reduzida, né? Então, uma loja de miudezas. E hoje ela conta com 4 mil estabelecimentos, né? Cerca de 1 milhão e 400 mil funcionários e um volume de vendas que vai ultrapassar 250 bilhões de dólares por ano. Então, nós vamos perceber, de 45 até os dias de hoje, foi impunemente que ela conseguiu atingir todos esses valores? Foi impunemente que ela consegue apresentar esses indicadores? Não. Tudo isso faz parte o quê? De uma construção, de um cenário de evolução, algo que traz uma tratabilidade muito interessante e que mostra que podem ser, sim, objeto de situações inerentes a uma realidade onde propicia o quê? Um crescimento, né? Então, ou seja, um desenvolvimento, uma estruturação muito mais pertinente do cenário. A característica que diferencia a Walmart da maioria das outras empresas, da lista das 100 maiores listadas na Fortune, né, é que ela manteve sua cultura de pequeno negócio, ou seja, ela não saiu do seu foco principal. Então, ela se teve, né, extremamente, digamos assim, né, ela esteve extremamente pautada e ligada àquilo que foi o foco do seu início do processo. Então, nesses mais de 50, 60 anos que nós temos da atividade da Walmart, ela não perdeu a sua característica básica, né, que é o direcionamento, tudo para aquele foco do pequeno negócio. Então, ou seja, ela não se agigantou no sentido de perder a referência, né, daquilo que ela deveria atuar e deveria fazer, simplesmente porque ela hoje passa a ser uma instituição maior na amplitude organizacional. Então, nós vamos perceber que ela teve esse cuidado, e esse cuidado ele foi muito importante, porque foi esse cuidado que manteve a estrutura que existe ainda hoje, né? A empresa continua empreendedora e agressiva, como há mais de 50 anos. Então, nós vamos perceber que ela tem ainda aquele cenário de quê? Buscar continuamente o seu objetivo. O objetivo de atender bem, atender quantitativamente e qualitativamente a todos os clientes. Então, ou seja, tudo de atratividade será direcionado para o seu cliente, o seu potencial cliente e o seu cliente já fidelizado. Já ao contrário de muitas grandes empresas, a Walmart nunca perdeu de vista o objetivo do seu fundador, né? E ele acreditava que a sua empresa existia para proporcionar às pessoas de baixa renda a possibilidade de adquirir produtos que antes eram acessíveis apenas aos mais abastados. Então, ou seja, aqueles que tinham acesso aos recursos, que tinham mais viabilidade econômica, é que teriam então acesso à diversidade de determinados produtos. Ele entra em cena na década de 40 exatamente para romper com essa lógica. Ou seja, ele tinha a visão de que todas as pessoas podem ter acesso a todos os produtos. Só que para isso é necessário, então, um trabalho direcionado para essa atividade e essa realização. Hoje em dia, né, os funcionários da empresa continuam nessa missão, bater os preços da concorrência. É exatamente o grande desafio que foi direcionado. No Mixed Market, por exemplo, nós vamos perceber que o foco deles era exatamente o quê? O preço. O direcionamento do preço da melhor forma possível para atingimento o cumprimento e atendimento das necessidades do consumidor, do cliente. Nós vamos observar que quando empresas bem-sucedidas crescem, elas tendem a seguir um padrão similar. Então, ou seja, né, a ideia de manutenção do processo. Já ao atingir um nível de receita entre 10 bilhões e 20 bilhões de dólares, elas começam a perder o espírito empreendedor que foi o responsável pelo seu sucesso. É interessante observar que isso, a gente consegue identificar que as culturas, né, muitas vezes elas são pautadas um cenário de início, de abertura de processo, na evolução institucional, ou digamos que a receita, né, o nível de receita, ele vai sendo alterado, as organizações muitas vezes, elas se deslocam, né, elas se desconectam, né, exatamente daquilo que a manteve naquele patamar e que inclusive a levou àquele cenário. Então, ela começa a realizar mudanças que muitas vezes não são adequadas para o crescimento ordenado e adequado da instituição. Então, ela vai começar exatamente a gerar o quê? Alteração do seu espírito, que seria o chamado espírito empreendedor, né? Que foi o responsável efetivamente pelo sucesso da empresa. Ao alcançar os patamares, né, dos 50 bilhões de dólares, as empresas já se tornaram pesadas burocracias.
atoladas em regras e regulamentos, com dirigentes que evitam correr riscos e com arrogância da superioridade. Então, nós vamos perceber que é um cenário muito, muito interessante de observar e é extremamente pertinente. Nós vamos observar que o cenário da administração, muitas vezes, ela mostra às organizações que elas perdem exatamente o seu foco e perdem muitas vezes as suas, né, o seu grande diferencial, exatamente porque, ao crescer, elas se sentem, né, superiores. E aí, essa arrogância é que propicia exatamente o quê? O declínio, ou seja, a possibilidade ou a viabilidade da queda. E aí, com isso, prejudica necessariamente os negócios. Esse cenário, por sua vez, vai conduzir o quê? A inércia, né? E é um círculo vicioso da mediocridade. Perde-se a referência de crescimento, perde-se a referência de busca da melhoria, perde-se a referência de um cenário muito melhor que pode ser atingido, e aí mantém-se, né, uma estrutura exatamente inerte, ou seja, de não sair do lugar, de simplesmente manter-se, né, parado nessa estrutura. Então, essa inanição, ela é extremamente prejudicial. E aí, com isso, acaba criando exatamente esse círculo vicioso, né, medíocre, que é exatamente a estrutura míope da organização. Nós vamos ter que empresas, né, como a GM, a Sears, a Walmart, né, seguiram esse padrão e acabaram sofrendo as consequências disso. Né? Nós vamos perceber que empresas de grande porte, tradicionalmente estabelecidas nas organizações, elas sofreram muito com as mudanças, né, de cenários da sociedade, né, do cenário global, principalmente na década de 80, final da década de 80 e início de 90 para cá. E aí elas não se adaptaram, não se adequaram. E muitas vezes se mantiveram, né, no patamar, ou seja, no pilar, né, de superiores, e que muitas vezes elas não conseguiram manter essa superioridade por muito tempo. Algumas delas vêm até mesmo até o quê? Né? A quebrar, a não mais existir no mercado. A Walmart, ao contrário, manteve seu espírito empreendedor porque nunca perdeu de vista os seus valores essenciais. Né? Então ela vai perceber que ela continua, né, se orientando pelos valores do Criador, de buscar sempre a redução dos custos, repassar essa economia para os clientes, sob a forma de preços menores. Então, sempre, né, ou seja, a fidelização da cultura, ou seja, né, o enriquecimento, né, então, ou seja, o fortalecimento da cultura organizacional, pautado o quê? No menor preço. Então, a ideia de o menor preço a ser conquistado para oferecer o menor preço para o cliente, que seria o destinatário da sua atividade. Nós vamos ter que, além disso, os executivos da Walmart estão sempre dispostos a correr riscos. E, é claro, experimentar coisas novas, que vão desde a construção de supermercados gigantescos até a venda de carros. Então, ela tem o quê? Uma diversidade na sua carteira. E essa diversidade é interessante porque ela propicia um cenário de quê? De atingimento dos melhores resultados e os melhores indicadores. O que dá certo é mantido, funciona. E o que não dá certo é descartado. Então, é exatamente o cenário que é apresentado. Nós vamos observar que, diferentemente de outras empresas, a Walmart cresce sem se acomodar. Então, ela está sempre buscando um cenário novo, né? Então, a dinâmica organizacional dela, de mudança, né, de gerenciamento, de estruturação, de crescimento e inovação, é extremamente importante. Tá? Nós vamos ter que, pelo contrário, os dirigentes estão sempre preocupados com o fato de não terem aproveitado todo o seu potencial. Então, eles estão sempre buscando a melhoria contínua. Daí, nós vamos observar que a atividade organizacional, ela sempre pautada nas ações, onde você tem, né, a estrutura que ela pode ser melhorada, o processo pode ser melhorado, né, o produto ele pode ser melhor acabado, né, o atendimento ele pode ser aprimorado e o cliente ele tem que sair cada vez mais satisfeito. E ainda que ele saia satisfeito, ele tem que sair com a expectativa de voltar, ou seja, o desejo de voltar. Então, o Walmart ele sempre trabalhou dentro desse perfil. Como diz um de seus executivos, estamos sempre preocupados com o nosso futuro. Somos a maior empresa do mundo com o maior complexo de inferioridade do globo. Isso é muito interessante. Essa fala não é uma fala neutra, é uma fala que mostra que o seguinte, não há um minuto de descanso, não há um minuto de estagnação, não há um minuto de inércia. O que acontece o tempo todo é a busca pela melhoria. Sempre com o sentimento de que pode ser melhor, por quê? O complexo de inferioridade, no sentido de ter um sentimento de que outras organizações que fazem parte desse mercado dinâmico podem apresentar um cenário de estar muito melhor do que a empresa. Então, a instituição ela vai sempre buscar o quê? Fazer o diferencial para que ela possa estabelecer o quê? Né? Um lugar de destaque, né? Exatamente dentro da estrutura organizacional. E dentro da sociedade, ou seja, ela ser uma empresa reconhecida por toda a sociedade. Uma forte cultura, né, como essa da Walmart, dá direção à empresa. Também fornece direção aos funcionários. Ajuda a formar uma compreensão clara acerca da maneira como as coisas são feitas aqui. Então, quando a gente fala de cultura, muitas vezes a gente tem esse cenário, né? Como que as coisas são feitas.
Boa parte das vezes a gente tem uma visão pejorativa e negativa dessa expressão, a maneira como as coisas são feitas aqui. E aí dá um entendimento e às vezes um sentimento da necessidade de mudança. Ou, né, o cenário de que, se foi sempre dessa maneira e se não deu resultado, significa que está na hora ou passando da hora de mudar. Não é o caso da Walmart. Porque como a maneira de se fazer lá é sempre a busca, então nós vamos perceber que não vai haver uma estagnação. Então o que vai haver na realidade é a busca, a inovação e o aprimoramento do processo. Além disso, ela oferece estabilidade à organização. Mas, para algumas empresas, uma cultura forte pode se tornar um grande obstáculo às mudanças. Né? A cultura forte, ela vai exatamente proporcionar para a gente a ideia em si. Né? Nós vamos perceber que cada organização tem uma cultura e que, dependendo da sua força, ela pode ter uma influência significativa sobre o comportamento e as atitudes de seus membros. Então, essa estrutura inicial vai nos apresentar exatamente esse cenário. A estrutura da institucionalização e como que a gente identifica o cenário da atividade organizacional.